Que a paz, a graça, a saúde e a alegria de Cristo esteja com todos vocês. Meus irmãos, hoje eu pretendo iniciar o envio dos vídeos aqui no meu canal, pois há algum tempo eu tenho estudado vários assuntos relacionados à Bíblia e Deus tem colocado no meu coração que a vontade de propagar tudo que eu tenho aprendido. Até porque o Evangelho é isso. A gente não deve aprender o Evangelho e ficar só conosco. Devemos expandir a mensagem. Ainda existem pessoas que não conhecem o Evangelho direito. E o intuito deste canal é enviar, é facilitar as coisas. E tentar mostrar o Evangelho da forma mais simples possível, para que todos entendam o que de fato é o Evangelho. Saibamos, meus irmãos, que o Evangelho ele é muito mais simples do que a gente imagina. É claro que é necessário se fazer teologia, coisas desse tipo, para que nos aprofundemos no Evangelho, nos aprofundemos na mensagem, mas ele é simples, ele é muito simples. Evangelho basicamente significa boa notícia. Que boa notícia é essa? A boa notícia é que nós não precisamos mais morrer nos nossos pecados. A boa notícia é que veio alguém aqui para nos salvar. Nos salvar do quê? Da morte eterna. Todos nós estávamos condenados à morte eterna. E às vezes muitos se perguntam por quê, né? O que eu fiz de tão grave para merecer morrer assim eternamente? A Bíblia nos declara que o pecado é a transgressão da lei de Deus. E em Romanos 6:23 diz que o salário do pecado é a morte. Então todos aqueles que pecam acabam merecendo a morte, porque esse é o salário do pecado. Se o pecado é a transgressão da lei de Deus, essa transgressão só é paga com a morte do transgressor. Mas Jesus é tão bom, Deus é tão misericordioso, que ao invés de deixarmos morrer pelas consequências dos nossos maus atos, Ele decidiu vir a essa terra. E veio a essa terra morrer por nós, para que nós vivamos a vida que Ele vive lá no céu. Esse é o Evangelho, a boa notícia. A boa notícia é que nós não precisamos morrer mais. A boa notícia é que não precisamos morrer nos nossos pecados, porque Jesus morreu por todos eles. E nós precisamos aceitar essa graça, porque de fato ninguém merece. A salvação não é merecida. Ninguém aqui pode bater no peito e dizer eu mereço porque eu fiz isso, isso e aquilo. Isaías chega a declarar que todas as nossas obras são como trapos de imundície, ou seja, são como lixo, não serve para nada. Todas as coisas boas que fazemos, afastados de Deus, não serve de nada. Então todos nós precisamos entender de uma vez por todas que a salvação ela não é comprada. A salvação nós não temos como comprá-la. Nós não temos como pagar por algo que Deus nos dá de graça. E não tem preço que nós possamos pagar pela nossa salvação. Jesus já pagou o preço. Jesus já pagou tudo que deveria ser pago. Então o Evangelho é isso. Por isso que o chamado de Cristo é arrependei-vos. Se arrependam do mal que vocês fizeram. Se arrependam de ter desobedecido às minhas ordens. E creia que eu posso salvar vocês. Esse é o Evangelho. Arrependimento e mudança de vida. Crendo que Cristo pode nos salvar de todos os nossos pecados. Porque assim que nos arrependemos, somos justificados por Cristo. Em Romanos capítulo 5, verso 1, Paulo diz, justificados, pois pela fé, nós temos paz para com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. E é isso mesmo. A partir do momento em que nós nos arrependemos e mudamos de vida, e cremos que Jesus pode nos salvar, nós somos justificados pela fé em Cristo. E temos paz com Deus, por meio do sangue purificador de Cristo. Sabe, é interessante. Jesus muda a vida das pessoas. Ele mudou a minha.
e quer mudar a sua também. Basta que você se arrependa e creia que Ele pode te salvar. Mas tem uma coisa mais importante, também importante, que é a mudança de vida. Nós não podemos dizer que nós aceitamos a Cristo se continuamos vivendo aquela vida que era totalmente desregrada e totalmente fora dos padrões de Deus. Então, como podemos dizer que somos cristãos se não vivemos de fato como cristãos? Como podemos dizer que somos de Cristo se não vivemos a palavra de Deus? Então, muitos hoje se dizem cristãos, muitos hoje se dizem fazer a vontade de Deus, mas o problema é que não estão vivendo aquilo que dizem ser. E se nós, como cristãos, estamos fazendo o contrário do que Cristo disse, que é a mudança de vida que Ele proporciona a nós, se continuamos vivendo lá nos mesmos pecados, nas mesmas coisas, na farra, na bebedeira, nas drogas, no cigarro e tantas outras coisas que estragam o nosso corpo e a nossa mente, como é que vamos dizer que somos de Cristo? É isso que precisamos entender. Somos justificados pelo sangue de Cristo. Somos salvos por Jesus. Jesus nos salva daquela vida contrária que levávamos. Mas agora Ele não deseja que continuemos do mesmo jeito. É por isso que Ele diz, venha como está, mas eu transformarei você naquilo que eu desejo que você seja. Não é venha como está e fique como quiser. Muita gente pensa que é isso. Não, o importante é só vir. Vem para Jesus e tá tudo arrumado. De fato, nós viemos para Jesus e Ele vai arrumar as coisas. Entretanto, exige esforço também da nossa parte para que precisemos nos santificar. E santificar é nos separarmos de tudo que nos afasta de Deus. É nos separarmos daquela bebida, é nos separarmos daqueles amigos que nos levam sempre para o fundo do bueiro. É nos afastarmos das boates, é nos afastarmos dos baile funks, é nos afastarmos de tudo que nos afasta de Deus. Isso é santificação. É mudança de vida. Por isso que Paulo também diz em 2 Coríntios capítulo 5, verso 17, que aquele que está em Cristo, nova criatura é, porque as coisas velhas já se passaram e tudo se fez novo. Quando viemos a Cristo, tudo tem que se fazer novo. Quando viemos a Jesus, tudo precisa ser diferente. Jesus nos salva para vivermos uma vida diferente, para que as nossas obras iluminem as outras pessoas. Nós precisamos desse evangelho que muda a vida das pessoas. Muitos estão se afastando das igrejas, muitos não querem saber de evangelho, muitos não querem saber de vida com Deus, porque nós não estamos dando um bom testemunho. Muitas pessoas podem até não concordar conosco, muitas pessoas podem até discordar de nós e dizermos, olha, eu não acredito nisso, eu não concordo com você, isso para mim é mentira. Mas muitas pessoas, apesar de discordarem de nós, elas nos respeitam. Uma coisa que elas não conseguem entender é incoerência. Quando nós dizemos que somos de Deus e agimos como se não fôssemos, elas não entendem. E aí muitos se afastam por conta do nosso mau testemunho. Então, que Deus nos ajude, meus irmãos, a conseguirmos fazer aquilo que devemos fazer. Se somos de Cristo, que vivamos para Cristo. Mas se somos do mundo, então que saiamos de Cristo. A árvore que não dá fruto, ela é cortada e lançada no fogo. Então, todos nós precisamos dar bons frutos, como evidência de que fomos salvos. Jesus quer de fato mudar a nossa vida, mas para isso nós precisamos aceitá-lo. E a partir do momento em que aceitamos a Cristo, Ele muda toda a nossa vida, Ele muda tudo. E passamos a não sermos mais inimigos de Deus, mas amigos dele. Que Deus te ajude, meu irmão e minha irmã. E que Deus nos ajude a fazermos a vontade dele e vivermos o santo e maravilhoso Evangelho. Que a paz,
A graça, a saúde e a alegria do Senhor Jesus esteja com todos vocês.